povo abençoado. Just shortly after I had a conversation with you, Pouco depois que eu tive uma conversa com vocês, that the Lord had with me this night, que o Senhor teve comigo nesta noite, then I sat down and the Lord slayed me again. então eu me sentei e o Senhor me feriu novamente. And He showed me a lot of people E Ele me mostrou muitas pessoas returning to their home countries. retornando ao seu país natal. A lot of people from many nations Muitas pessoas de muitas nações returning to their home countries. retornando aos seus países de origem. And what the Lord did, E o que o Senhor fez? He put flags. He put their national flag on their heads like this as they were going. Ele colocou bandeiras. Ele colocou as suas bandeiras nacionais em suas cabeças assim, enquanto eles estavam indo. You will see those of one nationality with all their flags together going back to their country. Você podia ver aqueles da mesma nacionalidade com as suas bandeiras juntos, voltando para o seu país. Like if they were living in America Como se eles estivessem vivendo na América. and they were Ghanaian, E eles eram ganenses. then I saw a lot of Ghanaian flag on their heads, Então, eu vi muitas bandeiras do Ghana em suas cabeças. and they were all returning to Ghana, E eles estavam todos retornando para o Ghana, while those who were Ugandans in Australia, enquanto que aqueles que eram da Uganda, da Austrália, he put the Ugandan flag on their head, ele colocou a bandeira da Uganda na cabeça deles, and they were all returning home now. e eles estavam todos retornando para casa agora. From the citizens of Australia, but they were now going back to their native land. Eles eram cidadãos da Austrália, mas agora eles estão voltando para a sua terra natal. The Nigerians were going back to their home country, Os nigerianos estavam voltando para o seu próprio país, but he put the Nigerian flag on each one of them, mas ele coloca a bandeira da Nigéria em cada um deles. and the Kenyans were with the Kenyan flag on their head, E os quenianos, a bandeira queniana na cabeça deles. all of a sudden, all of them also returning back to Kenya. E repentinamente, todos eles também voltando para o Quênia. The Americans returning back to America, Os americanos retornando de volta para a América. the Germans going back to Germany. Os alemães retornando para a Alemanha. So this is what the Lord has shown me in this short time. Então, isto é o que o Senhor me mostrou nesse tempo curto, Just a few minutes a while ago. apenas há poucos minutos atrás. And so this has shocked me very much again. Então, isto me chocou muito novamente. When I finished having the conversation the Lord had with you regarding the locust, Quando eu terminei a conversa que eu tive com vocês a respeito dos gafanhotos, the demonic locust, the satanic locust, os gafanhotos demoníacos, os gafanhotos satânicos, the very, very wicked, very deadly locust, os gafanhotos muito, muito perversos, muito mortais, that you see written in the Bible, in the book of Revelation, que você vê escrito na Bíblia, no livro do Apocalipse, that place in the last half of Daniel's 70th week. que está na última metade da 70ª semana de Daniel. Then when I walked and sat down, the Lord immediately slayed me, so I fell asleep. Então, quando eu andei e me sentei, o Senhor imediatamente me feriu e eu adormeci. And immediately at that time, He showed me people E imediatamente, naquele tempo, Ele me mostrou pessoas. I saw people, it's the Chinese who are living in America. Eu vi pessoas como que chineses que estão vivendo na América. They were all having the Chinese flag on their head, and they were headed back to China.
E eles tinham a bandeira chinesa em suas cabeças e eles estavam indo de volta para a China. Even those from Europe and those from other places, all headed up to China, back to China. Aqueles que estavam na Europa, em outros lugares, todos voltando para a China. The Americans who were in other countries were headed back to America. Os americanos que estavam em outros países indo de volta para a América. The Kenyans were headed back to Kenya, and he put the flag of each nation. Os quenianos voltando para o Quênia, ele colocou a bandeira de cada nação On the heads of their nationalities. na cabeça de suas nacionalidades. I saw the Ghanaians, a lot of them heading back home. Eu vi os ganenses, muitos deles voltando para casa. The Nigerians heading back home from America, from Europe, Australia. Os nigerianos voltando para casa, da América, da Europa, da Austrália. South Africans heading back home. Os sul-africanos voltando para casa. You know, Kenyans home, Ugandans going home. Os quenianos voltando para casa. Os de Uganda voltando para casa. This is a very, very tremendous time Este é um tempo muito, muito tremendo that is going to come to the earth. que está vindo à terra. It's a very tremendous way in which the Lord is speaking now at this hour. É uma forma muito tremenda que o Senhor está falando agora, nesta hora. And you watch your news now, E você assiste às suas notícias agora. then you realize that something has changed very drastically Então você percebe que algo mudou muito drasticamente in the kingdom of God Almighty in heaven, no reino do Deus Todo-Poderoso no céu. and the the time has changed in a very, very shocking way. E que o relógio, o tempo mudou de uma forma muito, muito chocante. Because you see, the UK, the streets are empty. Porque você vê no Reino Unido, as ruas estão vazias. California, San Francisco, where Los Angeles, you know, Califórnia, São Francisco, onde mais? Los Angeles, entendem? people are locked into their homes. As pessoas estão fechadas dentro de suas casas. In Brazil, No Brasil, they have evacuated people from the beaches of Rio de Janeiro. eles evacuaram as pessoas das praias do Rio de Janeiro. A few minutes ago, the governor, the mayor of one of the cities in Florida, Miami, Há poucos minutos atrás, o governador, o prefeito de uma das cidades da Flórida, Miami, told people to leave the beaches and go home. And people are going home now. disse para as pessoas saírem das praias e irem para casa. As pessoas estão indo para casa agora. Something has changed. Algo mudou. The Lord has used these two prophets to change something in a very significant way. O Senhor tem usado estes profetas para mudar as coisas de uma forma muito significativa Upon the face of the earth. sobre a face da terra. And I see a more dreadful plague. E eu vi uma praga mais aterrorizante. The boils, there are boils that swell on the skin. Os furúnculos são furúnculos que incham na pele. When they are beginning, they swell hard and red. Quando eles começam, eles incham e ficam duros e vermelhos, duros e vermelhos. Little hard red swellings on the skin. Pequenos inchaços duros e vermelhos sobre a pele. But when they ripen, they become big. Mas quando eles amadurecem, eles se tornam grandes. And then they have an eye which becomes dark and bad. Então, eles têm um olho que se torna escuro e então rompe. And inside them is a fluid which is very infectious. E lá dentro tem um fluido, um líquido que é muito infeccioso. When they burst and the fluid flows on the skin, E quando eles rompem, este líquido se espalha sobre a pele, it infects the other part of the skin and it just boils all over the skin. que infecciona outras partes da pele e simplesmente rompem mais furúnculos na pele. So time is bad. Time has changed. O tempo é mau, o tempo mudou.
You look at Iran, they are releasing almost all the prisoners from jail. Você olha o Irã, eles estão libertando quase todos os prisioneiros das prisões. You look at what's happening in Italy, the army trucks were moving the whole night collecting dead bodies. Se você olhar para a Itália, você vê caminhões do exército se movendo a noite inteira recolhendo cadáveres, corpos mortos. Collecting dead bodies from Lombardy. Recolhendo corpos mortos da Lombardia. Collecting dead bodies to go and cremate them in other areas. Recolhendo corpos mortos para ir e cremá-los em uma outra região. Because the crematory, the machine for cremating, all the machines in that area are overwhelmed. Porque os crematórios, as máquinas para cremar daquele lugar estavam sobrecarregadas. So you see the trucks, the army trucks collecting dead bodies and taking to cremate elsewhere. Então você vê caminhões. Você vê os caminhões recolhendo os corpos mortos para ir e cremá-los em outro lugar. For the first time, the World War cemeteries are full. Pela primeira vez, os cemitérios estão cheios. You look at many things happening globally. Você vê muitas coisas acontecendo globalmente. Every nation, New York City, where? Europe. Cada nação, a cidade de Nova York, a Europa. And they're showing many doctors who are in the front line also dying in the process. E eles estão mostrando médicos, muitos médicos da linha de frente que também estão morrendo neste processo. In your news, you see it. Você vê isso nas suas notícias. They were saying this is the 13th doctor who has died, and they were showing a lot of doctors. Eles estavam dizendo, este é o 13º médico que morreu, e eles estavam mostrando outros médicos. And just the other day, the Lord said, He showed me the doctors also infected, and then now you see it is happening. Apenas outro dia, o Senhor estava me mostrando os médicos que estavam infectados, e agora vocês veem que está acontecendo. And then now He's showing me people. If it's Kenyans living in Europe, e agora Ele está me mostrando pessoas, quenianos que moram na Europa, with the Kenyan flag on their head, all headed home. Que estavam com a bandeira queniana nas suas cabeças, todos indo para casa. South Africans living in America and Europe with the South African flag, they are all going back home. Os sul-africanos que moram na Europa, na América, todos com a bandeira sul-africana, todos indo de volta para casa. I saw Ghanaians coming from the USA with the Ghanaian flag, all headed home to Ghana. Eu vi ganenses vindo dos Estados Unidos com a bandeira ganense, todos indo para casa, para o Ghana. From Europe headed home. Da Europa indo para casa. Nigerians from Australia, from South Africa. Nigerianos da Austrália, da África do Sul. From Europe, from the USA, with the Nigerian flag on their head, headed home. Da Europa, dos Estados Unidos, todos com a bandeira da Nigéria em suas cabeças, indo para casa. I don't know what has happened at that time for them to be heading home. Eu não sei o que aconteceu naquele tempo para eles estarem indo para casa. Something must have happened. Algo deve ter acontecido. So right now the earth is sitting on the verge of a major situation. Então, agora mesmo, a Terra está sentada no limiar de uma grande situação. You can tell that the Lord is taking possession, repossessing the earth. Você pode dizer que o Senhor está tomando posse, Ele está retomando a posse da Terra. Back to Himself. De volta para Ele mesmo. I'm announcing the kingdom of God, the coming of the kingdom of God. Eu estou anunciando o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Prepare the way in your heart. Prepare ye the holy anointed way in your heart. Preparai o caminho nos seus corações, preparai o caminho santo e ungido nos seus corações. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Those who have ears, may you listen and your wisdom never fail you at this critical hour. Que aqueles que têm ouvidos, que vocês possam ouvir e a sua sabedoria nunca te falhe nesta hora crítica. Receive
receive Jesus, receive the gospel, Recebam Jesus, recebam o Evangelho, believe the gospel, receive Jesus, be born again. creiam no Evangelho, recebam Jesus, sejam nascidos de novo. Turn away from sexual sin and sexual lust, Apartem-se do pecado sexual e da cobiça sexual, sexual perversion, immorality, nudity, perversão sexual, imoralidade, nudez, adultery, pornography. adultério, pornografia. Receive Jesus, blessed people. Recebam Jesus, povo abençoado. The kingdom of God is coming. O reino de Deus está vindo. The Messiah is coming to the holy church. O Messias está vindo para uma igreja santa. Just a few minutes ago, after talking to you about these dead locusts, Apenas poucos minutos atrás, depois de falar com vocês a respeito destes gafanhotos mortais. and it's very shocking to see that the Lord was saying E é muito chocante ver que o Senhor estava dizendo that when these prophets will decree, que quando estes dois profetas decretarem, they will call those locusts out of where he has locked them in shafts. eles vão chamar estes gafanhotos para fora do lugar aonde ele os tem mantido presos. And yet when you read in the Bible, it's an angel that goes and opens. E quando você lê na Bíblia, você vê que é um anjo que vai e abre. Opens there. So you then understand the interconnection. Ele abre lá. Então, vocês entendem a interconexão. The interface that is going to take place between the ministration of he that speaks to the angels of heaven and God himself. A interação que vai acontecer durante o ministério destes dois que falam com vocês, os anjos do céu e o próprio Deus. God himself navigating the ministry, commanding the ministry in the lead position. O próprio Deus navegando o ministério, comandando o ministério na posição da liderança. It's going to be such a tremendous, terrible time on the earth. Vai ser um tempo tão terrível na terra Let the inhabitants of the earth be born again. Stop sin. que os habitantes da terra nasçam de novo, parem com o pecado. Look, people are full in their apartment buildings. They cannot come out. Vejam, as pessoas estão em prédios de apartamento lotados, eles não podem sair. And they're beating, they're clapping their hands. E eles estão batendo e batendo as suas mãos. They're beating saucepans with spoons. Eles estão batendo nas panelas com colheres. It's such a situation. It's a situation and a half. Trying to comfort themselves. É uma situação tal, é uma situação em que eles estão tentando se consolar. And you see, the African nations are even weaker, E você vê que as nações africanas são ainda mais fracas. much weaker healthcare system. Têm um sistema de saúde muito mais fraco. If the first world can be devastated that much, Se o primeiro mundo pode ser devastado deste tanto, and yet the African nations, the developing world, tend to have weaker healthcare systems. então as nações africanas, que são subdesenvolvidas e têm um sistema de saúde mais fraco, How much more will they be devastated if the Lord does not intervene? quão mais devastadas elas serão se o Senhor não intervir. And that's why you need to hearken to the Lord more now. E é por isso que vocês têm que atentar mais para o Senhor agora. I have spoken the judgment of the Lord upon the face of the earth. Eu pronunciei o juízo do Senhor sobre a face da terra. And it's dreadful, the fear of death, the terror of death has consumed the whole earth. E é aterrorizante, o medo da morte, o terror da morte consumiu a terra inteira. Because you ignored them. You did not listen to them. Porque vocês os ignoraram, vocês não ouviram a eles. You attempted to ignore them and blackmail them. Vocês tentaram ignorá-los e caluniá-los. Now look, you need the Lord. Agora vejam, vocês atingiram o Senhor. Let the nations repent. The Messiah is coming. Que as nações se arrependam, o Messias está vindo. He is holy. The kingdom of God is holy. Ele é santo, o reino de Deus é santo. You attempted to blackmail them. Vocês tentaram caluniá-los. Since when has the Lord ever used a sinner to do the mighty work?
Desde quando o Senhor usou um pecador para fazer as grandes obras that he that speaks with you has done? que este que fala com vocês tem feito? To raise cripples in such large numbers from their residence. Eles levantam aleijados em grandes números da sua residência. To call God the Father himself to come down in the clouds. Chamar o próprio Deus Pai para descer em sua nuvem. Since when has God used a sinner to do that? Desde quando Deus usou um pecador para fazer isso? And come down, the cloud come in Kisumu December 22nd. E descer, a nuvem desce em Kisumu em 22 de dezembro. 2019, just a few months ago. 2020, apenas alguns meses atrás. And that cloud has never come. That ancient God of Israel only came in the Old Testament. E esta nuvem nunca veio. Este Deus antigo de Israel vinha somente no Antigo Testamento. So why the blackmail? Now look, you need the Lord. Então, por que a calúnia? Agora vejam, vocês precisam do Senhor. Now look what the earth is going through. Agora vejam através do que a terra está passando. Everybody needs the Lord now. Todos precisam do Senhor agora. The nations need to turn to God. As nações precisam se voltar para Deus. The nations need to repent. As nações precisam se arrepender. I'm calling for repentance, a global repentance. Eu estou clamando por arrependimento, por um arrependimento global, That you may receive Jesus and that you may see remission. para que vocês possam receber Jesus e possam receber a remissão. The remission of sin. A remissão dos pecados. Remission from this situation. Otherwise it will be unbelievable, unbearable. Remissão desta situação, caso contrário será inacreditável, será insuportável. He shows me people moving back to their native land. Ele me mostra pessoas indo de volta para a sua terra natal. From Europe and America and New Zealand, Australia, Da Europa, da América, Nova Zelândia, Austrália. Nigerians with the Nigerians are going back home. Ghanaians are going back home. Nigerianos com a bandeira da Nigéria estão voltando para casas. Ganenses com a bandeira de Gana estão voltando para casa. Kenyans with Kenyan flags going back home. Australians going back home. Quenianos com a bandeira queniana estão voltando para casa. Australianos voltando para casa. Even those Africans that had migrated to other nations going back home. Até mesmo africanos que migraram para outras nações, voltando para casa. I guess we need to be preparing to finally go back home to heaven. Eu creio que nós precisamos estar nos preparando para finalmente voltarmos para casa, para o céu. It's time to go back home. Chegou a hora de voltar para casa. Even the ox knows its owner. Até mesmo o boi conhece o seu dono. The owner's stall. Even a donkey knows the owner's manger. O estábulo do seu dono. Até mesmo o jumento conhece a manjedoura do seu dono. I have seen people, Chinese, going back home from America and Europe. Eu vi pessoas chinesas voltando para casa da América, da Europa. I see people from China going back home just now. Eu vejo pessoas da China voltando para casa agora. Something must have happened for them to be doing that. Algo deve ter acontecido para eles estarem fazendo isso. That is a prophecy I'm giving, and in order to be fulfilled, Esta é uma profecia que eu estou dando e vocês sabem que ela vai se cumprir? whether in this time or in the Great Tribulation, I don't know, but it will happen. I've seen it. Eu não sei se neste tempo ou na grande tribulação, eu não sei. Mas vai acontecer, eu já vi. The Messiah is coming, blessed people. Thank you. O Messias está vindo, povo abençoado. Obrigado.